Olá, bom dia. Vamos começar aqui a gravação do nosso vídeo, do nosso trabalho de portfólio, dessa fase importante do nosso estudo de teologia. E o nosso tema é a transformação das cidades. Então, nós vamos aqui fazer um pequeno comentário sobre a nossa cidade e aquilo que foi transformado durante os últimos 10 anos. Mas vamos começar lá nos tempos primórdios, de como que essa cidade foi formada e tudo chegou aonde estamos hoje. Esse pedaço de Rio Grande, aqui do Rio Grande do Sul, desde a sua gênese, há quase 2 séculos, foi confiado ao Proverelo de Assis, São Francisco de Assis. Anteriormente a esta gênese, esses rincões pertenciam à terra dos Tápias. Para chegarmos aos nossos dias, passou pelas mãos dos donos sucessivos. Era a terra dos Tápias, dos Guaranis, dos Minuanos, dos Guenos, dos Carijós, dos Araxenes, dos Charruas, dos Caquas e Guaranás. A ação dos bandeirantes predadora devastaram as reduções dos Tápios. Após seus sucessivos combates entre os portugueses e espanhóis e tratados estabelecidos, delimitou-se então as fronteiras. Aqui permaneceram os portugueses que continuaram a criação de bovinos, de cortes, atividade que até o dia de hoje é predominante aqui no município de São Francisco de Assis. No início desse século, imigrantes italianos colonizaram a parte serrana do município, o Toroquá e o Beluno, onde exercem atividades agrícolas até o dia de hoje. Em 1801 e em 1809, teve início do povoamento da sede, em torno do forte da capitania do Rio Grande de São Pedro do Sul. Já em 1810, foi construída uma capela, inaugurada em 1812 pelo vigário-geral de Porto Alegre. Em 1824, São Francisco de Assis passou a integrar as províncias das Missões. No ano de 1834, com a Revolução Farroupilha, São Francisco de Assis passou a pertencer a São Borja. E em 1858, São Francisco de Assis foi anexado ao município de Itaqui, pela Lei 1227, do dia 4 de janeiro de 1884. São Francisco de Assis foi desmembrado do município de São Vicente e de Itaqui nesse ano, em 1884. Em 1938, a vila de São Francisco de Assis passou a cidade, comarca de primeira entrância. São Francisco de Assis é uma cidade pacata no interior do Rio Grande do Sul, com quase 20 mil habitantes, sendo que aproximadamente 30% reside no interior do município, com pouco investimento no crescimento e desenvolvimento, pois aqui parece que não existe muito interesse em desenvolver o município. Por aqui ouve-se falar que com o crescimento crescem muitos problemas, como roubos, assaltos, violências, drogas e outros problemas que se originam do desenvolvimento. É uma cidade onde muitos jovens, ao completarem a maioridade, vão em busca de oportunidades de emprego para outras localidades. Cidades maiores, e enquanto avós e pais, na maioria aposentados, permanecem na tranquilidade deste lugar. Como dizem, onde se pode até dormir com as portas abertas. Nos últimos 10 anos, o que vimos aqui foram novos núcleos habitacionais, ruas calçadas e outras asfaltadas. Dentro da cidade, o que melhorou muito
a condição de vida do povo da cidade, mas foi a estrada que por muitos anos era estrada de chão batido. Nessa década foi asfaltada, aproximando e minimizando os problemas de viagens, facilitando o trajeto e remindo o tempo de locomoção até as cidades mais próximas. Isso facilitou a vida dos moradores da cidade e dos moradores do interior, o que melhorou também, consequentemente, o fluxo de veículos em toda essa região. Diante da pouca presença do poder público da área de Altamira, em Altamira, os impactos seriam inevitáveis. Por isso, quem construiu a usina deveria trazer melhorias como saneamento básico, além de se preocupar com a natureza e com o aumento da população, devido ao número de trabalhadores que seriam atraídos para o local. Isso já falando das obras de Altamira, e que faremos também uma comparação ao desenvolvimento aqui de São Francisco de Assis. As obras na hidrelétrica começaram em 2011 e custaram 31 bilhões. Viveu-se ali momento de glória, comércio em alta, todo mundo trabalhando, todo mundo ganhando dinheiro, conta Milton Elias Fischer, presidente da Associação Comercial de Altamira. Então nós vimos aí que houve um grande desenvolvimento, mas muito pouca preocupação. O empreendimento começou a funcionar com 5% da capacidade, mas a Norte Energia, empresa responsável pela usina, e a Prefeitura de Altamira, cidades mais próximas da barragem, não chegaram a um consenso. Por isso, muitos programas que deveriam melhorar a vida de quem teve a rotina alterada por Belo Monte não foram concluídas. Escolas, hospitais, por exemplo, são novos, entretanto, não recebem ninguém. O que existe é uma priorização na execução do cronograma da obra, e esse mesmo esforço não é investido no atendimento das condicionantes que precisariam preparar a região para receber uma obra desse porte. Justiça Carolina dos Reis, advogada do Instituto Socioambiental. Então, nós percebemos aí, né, que sempre há um embaraço entre as empresas e também a política, né, a prefeitura, que muitas vezes não resolve o problema. É sempre assim, aí as obras param e o que acontece? Quem é que sofre? Quem é que perde? A população. Na verdade, quem deveria ser beneficiado com tudo isso? A população. Porque a população que está lá, é a população que praticamente é proprietária de tudo, porque é gerada toda a riqueza a partir, né, do povo. E assim, então, tudo teria que ser em benefício do povo. Mas aí o povo fica sempre deixa para lá e acabam investindo bilhões, como nós vimos aí, e trazendo um prejuízo grande, além do prejuízo para a natureza, também um prejuízo para os próprios moradores da região. Então, eu não vejo muita similaridade em comparação a Altamira, no Pará, e a minha cidade, São Francisco de Assis, no Rio Grande do Sul. Mas o que vemos é que investimentos são necessários e é importante para o desenvolvimento e nas infraestruturas das cidades, e que, de certa forma, sempre afetarão seus cidadãos, de forma positiva e às vezes negativa, em alguns aspectos na vida das pessoas e até mesmo na geografia do lugar, como aconteceu em Belo Monte, onde bilhões foram investidos, porém mal planejado, deixando de lado o bem-estar dos moradores da comunidade. Então, nós vimos aí a comparação, e nós vimos que não há muito que se comparar. Nossa cidade é uma cidade que no interior de São Francisco, no interior do Rio Grande do Sul, é uma cidade pequena. Então, nós temos aqui aproximadamente 20% dos moradores, e destes, ou melhor, 30% é no interior e 70% na cidade, que vai dar
na média de 13 a 14 mil pessoas. Então, é um município bem pequeno, porém, né, o desenvolvimento é muito pouco também, os investimentos é muito pouco, mas é a comparação de que podemos ver e perceber que aquilo que se investe deve ser investido planejado, e não pode ficar as obras pela metade, tem que se completar, né? Então tem que ser cobrado e alguém tem que pagar por essa irresponsabilidade de fazer um mau planejamento. Essa é a nossa colocação aqui no nosso vídeo, em que fizemos uma pesquisa. Hoje, com essa pandemia aí do coronavírus, ou do Covid-19, a gente não tem muito como sair, né, para fazer as pesquisas mais acuradas, porque tem bastante proibição, né, ou seja, restrição aos locais, mas é isso aí que nós narramos aqui, procuramos narrar da melhor forma, e vamos estar compartilhando no nosso grupo, ou de WhatsApp, ou Facebook, ou até mesmo no YouTube, tá bom? Obrigado e Deus abençoe a todos.